Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje no nosso modo hacker, nossa série de vídeos falando sobre hackear o sistema, eu prometi que ia falar um pouquinho da reforma tributária. E eu confesso que não é um tema fácil de dizer, porque já tem mais de 30 anos que no Congresso se é discutido uma reforma tributária e não se faz. E tem vários motivos por que não se faz reforma tributária no Brasil. Primeiro que o nosso estado é gigantesco. E a maioria dos governos, seja na esfera estadual, municipal e federal, não querem reduzir os seus gastos. E uma reforma tributária, ela passa diretamente, ela está envolvida diretamente com redução de gastos. E para a gente falar de redução de gastos, nós temos que falar sobre emendas parlamentares. Todo mundo viu o caso do Centrão com Bolsonaro, todo mundo viu o caso do Centrão com Lula nos 6 primeiros meses do ano, as dificuldades para aprovar uma reforma, as medidas provisórias, esse toma lá da cá que o Bolsonaro prometeu que ia terminar, mas se curvou ao Centrão, e Lula também já jogou esse jogo e continua jogando esse jogo, porém tendo que ter o apoio e o auxílio do STF e outras instituições. Então, para falar sobre reforma tributária, a gente tem que falar de redução de gastos. E a gente sabe que o Estado brasileiro ele é gigantesco, ele é agigantado, existem muitas carreiras privilegiadas, o judiciário em si, os políticos em si, cargos executivos, um monte de perunducalhos que tem. Então são várias situações que envolvem isso aí. Já era para ter resolvido essa questão do imposto no Brasil há muito tempo. Só que quando vai para a reforma, para discutir reforma tributária e unificar os impostos, algumas cidades começam a chiar. Vou pegar o exemplo de São Paulo, que com o fim do ISSQN, que é o imposto exclusivo do município, pode deixar de arrecadar bilhões para o seu caixa. O próprio gestor lá da Secretaria de Fazenda comentou qual hospital que ele vai fechar, qual escola que ele vai fechar, se reduzir o ISSQN não houver uma compensação. E isso que dificulta as conversas no Congresso. Eu já vi alguns especialistas, ouvi ontem um podcast com Felipe Salto, entre outros especialistas que estão falando. Eu tento acompanhar sempre visões divergentes para que a gente não seja assim bitolado e achar que está só um lado certo, direita, esquerda. Eu busco várias opiniões divergentes a favor, contra, neutras, para que a gente possa então formar a nossa opinião. E na opinião que nós temos aqui hoje é que não haverá redução da carga tributária, que é gigantesca no nosso Brasil. Ouvindo um especialista ontem, ele falou uma coisa assim que é assim, bem prático para que você entenda a carga tributária no Brasil. Você ganha um salário mínimo ou você ganha R$ 1.500 por mês e vai ao supermercado e você paga a mesma carga tributária de quem ganha R$ 30 mil. Esse exemplo ele é vital. Ele é vital. Então, ou seja, há uma disparidade, há uma situação muito complicada, estão tentando achar brechas e achar compensações e tributar apostas e fazer isso, fazer aquilo, legalizar jogos de azar, etc, etc. Estão tentando fazer várias manobras. Não é fácil. Não vai existir um MMC, um denominador comum nessa questão, partindo aqui para a matemática. Então, a reforma tributária ela é importante, nós precisamos de unificar e simplificar, né, a vida das empresas, a vida do contribuinte, mas acima de tudo, nós deveríamos melhorar essa questão das despesas do Estado, o tamanho do Estado e o quanto que ele custa para ser operado. E a eficiência do que ele entrega para o cidadão é muito aquém daquilo que se precisa. Eu falei ontem da questão dos subsídios, dois contrapontos, né, dois extremos. Eu subsidio o transporte público para reduzir a passagem, mas em contrapartida eu vou lá e subsidio o carro popular para vender mais carro popular e fazer com que o cidadão comum não ande de ônibus. É muito complicado. Pessoal,
Forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a próxima.